Em meu caminho é te amar. Zé Maria vai ao quarto do avô, dizendo que ele pode fazer sopa de sua tartaruguinha, se for para ele se sentir melhor, pois Sebastian disse a ele que os imperadores chineses se curavam de suas doenças, comendo a carne das tartarugas. Humberto avisa ao menino que nunca vai comer seu bichinho, e o que o faz se sentir melhor é saber que tem um netinho tão bom quanto ele. Na mansão, Daniela comenta com Fausto que esteve pensando no que Isabela disse, mas Fausto, grudado no celular, diz à esposa para ela esquecer o assunto, pois não vale nem a pena conversar sobre o assunto. Porém, Daniela explica que, na verdade, se lembrou de todas as vezes em que ficou grávida e perdeu o bebê, e ainda agradece ao infeliz por ele ter trazido a garota para ser filha do casal. Ela diz ainda que tem consciência de que os dois estão tentando salvar o casamento, e não acha que seja o momento de adotar outra criança. O cara encerra o assunto, dizendo que concorda com tudo o que ela disse e avisa que precisa ir dormir, pois tem que acordar cedo. Enquanto isso, o médico vai ver Humberto e diz à família que o homem precisa fazer alguns exames, pois acredita que seu coração está com problemas novamente. Guilherme promete ao doutor que vai levar o pai para fazer seus exames no dia seguinte, e Léo deixa claro que isso vai acontecer, Humberto querendo ou não. Mas, logo que o médico sai, Humberto diz a Amparo que acha que a família não deve gastar o pouco dinheiro que tem com seus exames, ainda mais naquela situação em que se encontra o restaurante. Amparo, então, diz que se não tem dinheiro suficiente para cuidar da saúde do pai e ainda reabrir o restaurante, não vai ter outra alternativa a não ser vender os terrenos da família. Macário, escondido, escuta tudo. No restaurante, Gabriela e Lupita contam a João o que aconteceu mais cedo. A estudante, atendendo ao sinal da irmã, comenta que Mal aceitou sair com ela novamente, e Gabi, dando continuidade ao seu plano para castigar Sebastian, dá a maior força para a garota. No quarto, Humberto diz à filha para ela esquecer a história de vender as propriedades da família, mas a mulher, chorando, confessa que não queria se desfazer de nada, mas a atual situação da família exige que as coisas sejam feitas de outra forma. No salão, João diz a Gabriela que seu cunhado contou que uma secretária da construtora pediu demissão e talvez ele pudesse falar com Fausto e recomendar a namorada, para ver se ele se interessa em contratá-la. A mocinha fica feliz da vida e enche o namorado de beijo, agradecendo pelo moço ter surgido em sua vida. Enquanto isso, Macário continua ouvindo a conversa entre Amparo e o pai, que não quer que a mulher venda as propriedades de jeito nenhum. Os dois começam a se lembrar de quando iniciaram o negócio da família e como fizeram o empreendimento crescer ao longo dos anos. Já é tarde quando João recebe uma ligação de Sebastian para saber se o amigo descobriu alguma coisa sobre Lupita. O moço conta que não conseguiu conversar com a mocinha, pois aconteceu algo de muito grave no restaurante. Sebastian quer saber o que houve, mas o mergulhador diz que prefere conversar no dia seguinte, pois está cansado e pronto para dormir. Mas o rapaz não consegue se segurar e resolve mandar uma mensagem para Lupita, dizendo que soube o que aconteceu e quer saber se ela está bem. Porém, quando a mocinha está a ponto de responder a mensagem, recebe uma travesseirada da irmã, que manda a garota nem se atrever a responder nada a Sebastian. No dia seguinte, na mansão, Daniela percebe que João está preocupado. Ele conta à família o que aconteceu no restaurante de Amparo e Fausto. Se fazendo de desentendido, diz que é uma pena e sai para trabalhar. Daniela e Jerusa ficam preocupadas, mas João sai correndo atrás de Fausto e diz que precisa pedir um favor. O rapaz explica que soube que uma das funcionárias da construtora pediu demissão e sua namorada está procurando emprego, principalmente agora, depois do que aconteceu no restaurante de sua mãe. Ele pergunta ao empresário se é possível que ele dê uma chance para a garota, e Fausto concorda em fazer um teste com a garota. Nesse meio tempo, Amparo caminha desolada pelo restaurante quando Guilherme aparece. A mulher começa a chorar e diz que estava se lembrando de todos os momentos em família que passaram ali. O rapaz pergunta por Macário e a irmã explica que ele foi averiguar o que precisam pagar de multa para colocar pelo menos o alvará em dia. Ela diz ainda que espera que o marido volte com boas notícias e possam reabrir o restaurante em breve. Guilherme avisa que precisa sair para trabalhar e ver Isabela. Enquanto isso, Leonardo, na frente da foto da falecida mãe,
promete que a família vai sair daquela situação, mas recebe uma ligação de Jerusa. A moça diz que está ligando para levantar a moral do cantor e se colocar à disposição para o que ele precisar. O moço não perde a oportunidade e, confessando que precisa muito de um abraço, acaba convidando a garota para sair naquela noite. Jerusa diz que não pode sair, pois precisa cuidar de Isabela, mas promete sair com o moço em um outro dia. João vai ver Gabriela e diz que está ali para dar uma notícia, contando que falou com Fausto, e ele concordou em deixar a moça fazer um teste para saber se ela se encaixa na vaga que abriu na construtora. Guilherme chega à mansão e Daniela comenta que soube o que aconteceu no restaurante. Ela deseja ao moço que tudo se resolva em breve, mas trata o cara com distância. A paisagista diz que precisa que o ajudante pegue umas plantas no viveiro e leve à casa dos Altamirano. Feliz da vida, o caminhoneiro avisa que vai esperar ela se trocar, mas a mulher manda o moço ir sozinho, pois vai ficar em casa com sua filha. Estranhando a frieza de Daniela, o rapaz acaba se conformando, mas tenta puxar assunto e pergunta como está Isabela. A arquiteta diz que a menina está bem, mas evita olhar para o rapaz, que sai desacorçoado. Enquanto isso, Amparo diz a Gabriela que vai levar o pai para fazer os exames que o médico pediu, mas ela deve fazer o inventário do restaurante, pois não podem perder a comida e coisa e tal. Porém, a garota, que está acompanhada do namorado, explica que João conseguiu trabalho para ela. O moço diz que falou com seu cunhado e ele aceitou dar uma oportunidade a Gabriela na empresa. Porém, Amparo comenta que Fausto não é uma pessoa de confiança, pois ele quer comprar os terrenos da família e acha que o sujeito não dá ponto sem nó, perguntando se, por acaso, o empresário não está fazendo isso, para convencer a todos sobre o negócio. João jura que não tem nada a ver, e ainda diz que, com o emprego, Gabriela poderá demonstrar que é uma menina responsável. Amparo acaba concordando, mas avisa a filha para ela não pisar na bola novamente, ou seu castigo vai ser ainda pior. Karen chega à mansão e encontra Guilherme, dizendo ao moço que os dois precisam conversar sobre o que ele viu no dia do aniversário de seu pai. O caminhoneiro responde que não é obrigado a dar explicações, mas ela insiste e diz que acha que o ajudante de Daniela ficou com uma ideia errada do que realmente aconteceu. Guilherme, então, diz que não se mete na vida dos outros, mas o que ela e Fausto fazem é uma sacanagem. Karen, então, conta que seu amante falou sobre o vídeo e que os dois tiveram uma discussão. Porém, o rapaz avisa que não está afim de perder seu tempo com aquela conversa. A mulher insiste e diz que seu caso com Fausto acabou, mas ele diz que não se interessa por esse tipo de coisa. Porém, Karen resolve perguntar se ele se interessa pelos casos dele, e o moço quer saber ao que ela está se referindo. A vagaba, então, pergunta se ele acha que alguém também o gravou quando deu um beijo em Daniela no hospital, revelando que sua amiga contou tudo, e, portanto, é melhor ele não tentar bancar o bom moço, com uma falsa dignidade, e ainda pergunta: você está nesta casa pelo trabalho ou para andar atrás de Daniela? Me diga a verdade. Você pretende destruir o casamento dela para ficar com o dinheiro dela? Guilherme tenta escapar das investidas de Karen que quer porque quer intimidar o caminhoneiro. Porém, ele diz que não é obrigado a dar explicações a uma pessoa como ela, e ainda avisa que a moça não tem a menor ideia do que está dizendo. Mas Karen insiste e diz que a preocupação que o rapaz demonstra ter em relação a Isabela mostra que ele tem segundas intenções e diz: tenho certeza absoluta que você aceitou trabalhar com Daniela por causa de algo que você está ocultando. Você é caminhoneiro e não jardineiro. Aceita de uma vez a verdade, Guilherme. Você gosta de Daniela e a quer para você. O rapaz perde a paciência e responde: olha só não te respondo como deveria porque sou um homem que tem seus valores, apesar de nem todo mundo ser assim. Se você está próxima de Daniela para jogar seus joguinhos, esse com certeza não é o meu caso. Eu sei que o que aconteceu foi um erro e não vai voltar a acontecer. Mas se você pensa que vou adiante com essa sua ideia maluca para que você tenha o caminho livre com Fausto, está totalmente equivocada. Pegue seu caminho, pois eu vou em outra direção. Toma, Cascavel. João leva Gabriela até a construtora para fazer o teste, e a moça fica feliz da vida com o local onde poderá trabalhar. Fausto aparece e diz que está vendo que a nova secretária já chegou. Ele manda a mocinha ir até sua sala, para aprender o que precisa ser feito no escritório, e dispensa o cunhado. Na mansão,
Depois da conversinha com Guilherme, Karen resolve ver Daniela e, tomando um cafezinho, diz que está pensando em tirar umas férias. A paisagista conta que também precisa de uns dias de folga, pois quer levar Isabela para passear, já que a menina ama ir à praia. Mas a mulher diz que, no momento, as coisas estão complicadas, pois a filha ainda precisa de repouso e também está trabalhando nos projetos dos Altamirano. Karen resolve perguntar se um dos motivos também é Guilherme, e Daniela pede à amiga para parar de falar no assunto, pois sabe que ela não se sente bem com isso. Ela ainda confessa que a presença do ajudante está começando a incomodá-la, pois não consegue nem olhar para o rapaz, já que tem uma família e não pode sentir amor por outro homem que não seja Fausto. Ela explica ainda que nunca foi infiel e jamais vai ser, avisando que vai resolver o que sente pelo caminhoneiro, sozinha. E, enquanto Guilherme se atormenta com os conselhos de Amparo e Leonardo, que disseram que ele está se metendo em problemas por causa do que está fazendo na casa de Daniela, Isabela aparece na sala, interrompendo a conversa da mãe e diz que está entediada de tanto ficar em seu quarto. No escritório, Fausto conversa com Gabi, que está entusiasmada com o emprego. Porém, ele comenta que soube o que aconteceu no restaurante da família da mocinha, e ainda tem a cara de pau de dizer que está perguntando como as coisas estão por lá, pois se preocupa com seus funcionários. Gabriela, então, resolve contar que o restaurante foi fechado, e isso impactou duramente sua família, fazendo com que, inclusive, seu avô passasse mal, e por isso, precisa de um emprego. O sujeito, assumindo uma postura ameaçadora, avisa a menina que uma coisa é ela ser a noiva de seu cunhado, e outra é trabalhar no escritório, deixando claro que não admite erros. No paradouro, Leonardo diz ao pai que ele está bem e vai seguir adiante. Humberto, por sua vez, comenta que tinha avisado a família que ele é forte como um touro, e além do mais, vaso ruim não quebra. Amparo começa a rir e dá a maior força para o pai, mas avisa que ele vai ter que seguir ao pé da letra as recomendações do médico. Macário aparece e o patriarca dos Santos quer saber o que o sujeito tem para dizer. O sujeito, se fingindo de desesperado, conta que foi ver a questão das multas do alvará, mas que os pagamentos feitos até o momento nunca entraram no sistema e agora estão devendo um monte de dinheiro que a família não tem para pagar. Amparo fica desesperada, principalmente quando o marido avisa que naquelas condições o restaurante vai ter que ficar fechado por pelo menos um ano. Na recepção da empresa, Gabriela está toda enrolada com os telefones quando Eugênio aparece. João comenta com o dono da construtora que parece que a namorada não está se saindo muito bem, mas o empresário diz que no primeiro dia é sempre assim, e depois a mocinha vai se acostumar. Fausto aparece e avisa que precisa sair. Gabi, então, diz ao chefe que tem vários recados para ele, e o tiozão manda a moça entregar todos no final do dia. Mas a garota, para tentar colocar em ordem a situação, resolve desconectar o telefone, e Eugênio avisa que, se ela deixar o aparelho sem linha, as chamadas não vão entrar. Porém, ela explica que está fazendo uma pequena pausa, mas já vai voltar a atender. Eugênio, aproveitando a pausa, comenta que soube o que aconteceu no restaurante de Amparo e manda lembranças para a mulher. João avisa a namorada que precisa ir embora, mas a mocinha, totalmente insegura, diz que se ele a deixar sozinha, vai enlouquecer logo no seu primeiro dia de trabalho. No escritório de advocacia, Lupita recebe seu primeiro elogio do chefe, mas acaba dando de cara com Sebastian e quer saber o que o rapaz está fazendo ali. Ele explica que queria se certificar de que ela continuaria fazendo o estágio e também para saber como estão indo as coisas com o tal cara que ela está saindo. Lupita, que não consegue mentir, diz que o cara não existe e mentiu para ele, pois queria que o moço a deixasse em paz de uma vez por todas, avisando que não adianta ele fazer caras e bocas, pois para ela, ele sempre vai ser um idiota. E enquanto João leva água para a namorada, dizendo que está vendo que ela já está começando a se adaptar em seu novo emprego, Lupita e Sebastian continuam discutindo. A garota diz a Sebastian que para ela, ele não vale nada, mas o rapaz insiste e propõe que os dois comecem do zero, novamente, convidando a menina para sair com ele. Lupita afirma que não vai com ele nem até a esquina e manda o rapaz ir catar coquinho, pois não quer nada com ele. O rapaz resolve então soltar uma de suas cantadas e acaba levando outro bofetão no meio da cara. Irritada, Lupita que coloca o moço em seu quadradinho, lembrando que, além de desrespeitá-la,
Ainda por cima tentou beijá-la à força, pois a confundiu com as mulheres com quem ele está acostumado e achava que poderia se divertir com ela e depois dispensá-la como se fosse lixo. Nesse meio tempo, Macário vai falar com Fausto e diz que já cumpriu sua parte no trato e muito bem. O empresário concorda e, enfiando a mão no bolso, dá um bolo de dinheiro ao salafrário. Porém, Fausto avisa que aquela grana não é toda dele e o caminhoneiro deve dar a metade para o inspetor. Na mansão, Karen continua infernizando a cabeça de Daniela e pergunta por que ela acha que Guilherme passou a noite inteira com ela no hospital. A mulher responde que é porque o seu assistente gosta muito da menina e coisa e tal, mas Malévola resolve colocar a pulga atrás da orelha da amiga e diz que o moço também está desenvolvendo profundos sentimentos por ela. Daniela nega, dizendo que a comadre está enganada, mas Karen deixa claro que as coisas acontecem só uma vez na vida e as oportunidades não devem ser desperdiçadas. Úrsula, nesse meio tempo, está no centro de saúde, lembrando dos conselhos do tio, que mandou a garota engravidar logo para não correr o risco de perder Guilherme. O médico chama por ela para a consulta e a mecânica explica a situação, dizendo o que precisa. Porém, o doutor explica que a coisa não funciona assim, e a gravidez é própria de cada mulher, e por isso, depende de como o organismo de cada uma se comporta, pois existem mulheres férteis, que se engravidam com facilidade, e outras que, mesmo depois de parar com os anticoncepcionais, levam de 3 a 6 meses ou até mesmo 1 ano para conseguir engravidar. Úrsula se apavora e diz que não pode esperar tanto tempo, mas tem a ideia de perguntar ao médico se existe alguma forma dele lhe dar um atestado falso de gravidez. Nesse meio tempo, Guilherme chega à mansão e diz a Daniela que já deixou as plantas que ela pediu na casa dos Altamirando, e Cláudia pediu que ela ligasse para que pudesse conversar sobre o jardim da casa de praia. A paisagista, tentando se manter distante, recebe o recado e avisa ao rapaz que não precisa de mais nada. Vendo a frieza da arquiteta, o rapaz percebe que tem algo errado, mas vai embora. No consultório, Úrsula deixa claro que o doutor foi recomendado por uma amiga, e por isso, ele não precisa se fingir, pois sabe o que ele faz ali. O médico avisa que os favores não saem de graça. A moça explica que apenas precisa que seus exames deem positivos para a gravidez e quer saber quanto custa. Na mansão, Daniela vai levar a comida para Isabela em seu quarto e não encontra a menina. E, no restaurante, Amparo conta o que seu marido averiguou, dizendo que não poderão reabrir o estabelecimento até que as multas sejam pagas.